ser lindo. Já me ouve? Sim. Só um minuto. Lenin dizia que a história só se repete como farsa ou como tragédia. Me deixa com medo, hein? Podemos começar, cara. Boa tarde a todos. Declaro reaberta a 7ª reunião da Comissão Processante, instituída pelo processo número 201/2020, para a cassação dos mandatos do senhor prefeito municipal, Clodoaldo Armando Gazeta, e dos senhores vereadores Alexandro Bussola e Fábio Sartori Manfrinato, às 14h33 do dia 8 de dezembro de 2020. Presentes, essa vereadora, Chiara Ranieri Baceto, que preside a comissão, Benedito Roberto Meira, relator, Edivaldo Francisco Minhano, membro, também presente o vereador Alexandro Bussola e o seu advogado, Dr. Milton Dota Júnior, e também os advogados do vereador Alexandro Bussola, do vereador Fábio Manfrinato, doutor Paulo Roberto Parmegiani e doutora Stephanie Caroline Garcia Krau. Diante do reagendamento das oitivas previamente estabelecidas para hoje, existe a necessidade de reagendar o depoimento dos denunciados, ficando estabelecido para o dia 16/12, próxima quarta-feira, às 9 horas. Próxima quarta-feira da semana que vem, né? Amanhã ainda é quarta-feira. Fiquem, então, os senhores denunciados e seus representantes notificados dessa alteração e intimados a comparecerem na data informada, dia 16/12, às 9 horas. Essa comissão procederá com a entrega da tabela contendo as datas e horários das oitivas aos senhores e gostaria de receber a ciência dos mesmos nesse momento. Ok? Eu não estou vendo na tela os advogados do vereador Fábio Manfrinato. Doutor Paulo Roberto Parmegiani, doutora Stephanie Krau, estão cientes? Nós encaminharemos, então, a tabela com todos os horários. Sem som? Não dá para ouvir? Aí, agora abriu. Deu para ouvir? Tá. Então, nós estamos dando ciência que ouviremos os denunciados no dia 16/12, às 9 horas, e estamos encaminhando uma tabela contendo todos os horários de oitivas, já incluindo também essa oitiva já estabelecida para o dia 16/12, às 9 horas. A gente só pede que os senhores darem um ok de cientes. Ok? Como será a remessa dessa planilha de oitivas, presidente? Nós poderíamos estar encaminhando já. Ok? Nós já encaminhamos. Ela está aqui em mãos, estão todas as oitivas agendadas. O senhor quer que eu leia novamente todo o agendamento? Nós podemos fazer. Saber de que forma nós vamos receber? Nós estamos encaminhando ao senhor a notificação. Então, eu irei receber pessoalmente?
função daqui, né? Função daqui, né? Doutor Paulo Parmegiani, o senhor aceita receber por e-mail? Aí nós já podemos enviar neste momento, senhor? Sim, aceito. Sim? Então nós já vamos enviar. Enviar por e-mail, tá? Está intimado já de hoje. Está sendo intimado já daqui. As oitivas e depoimento dos denunciantes. Nós estamos, então, já deixando aqui consignado que estão intimados a partir de hoje, já estão intimados, tá? Com essa ciência na reunião. Nós faremos, então, nesse momento, a oitiva do senhor Luiz Antônio Matiaso. Cara, ele acabou de entrar na sala. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, seu Luiz Antônio Matiaso. O senhor nos ouve? Voltei a ouvir, estou ouvindo sim. Então tá bom. Você vai ler, Meira? Eu solicito ao vereador Coronel Meira que faça a leitura do pedido de processante para que o senhor tenha ciência. Boa tarde, senhor Matiaso. Boa tarde. Eu vou ler para o senhor aqui o pedido de comissão processante formulado pelo eleitor Luiz Eduardo Penteado Borgo. E esse pedido de processante do Luiz Eduardo, ele foi protocolado aqui na Câmara Municipal, foi feita a sua leitura perante os vereadores, foi submetido ao crivo do plenário e, por unanimidade, a comissão processante foi recebida. Em seguida, foi feito um sorteio de 3 vereadores, que somos nós, os integrantes da comissão processante, e o presidente da casa, o doutor José Roberto Martins Segala, por meio da portaria LG número 07/2020, ele instaurou a comissão processante. Então, eu vou fazer a leitura para o senhor do pedido que deu entrada aqui nesta Casa de Leis e que, na verdade, é a peça inicial da comissão processante. Ok. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bauru, Luiz Eduardo Penteado Borgo, brasileiro, eleitor, venho requerer a abertura da comissão processante contra o excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Bauru, Clodoaldo Armando Gazeta, e contra os vereadores Fábio Manfrinato e Alexandro Bussola, conforme motivos de fato e de direito a seguir expostos. Na data de 1 de novembro de 2020, o jornalista Nelson Itaberá, em seu site, Contraponto, publicou matéria com o seguinte título, aspas, caso Coab, a agenda, secretária afirma ter pago passagens a políticos a mando de Gasparini. Fecha aspas. Conforme veiculado pelo jornalista, a ex-secretária do ex-presidente da Coab, em depoimento ao GAECO, revelou ter pago passagens de avião aos vereadores Fábio Manfrinato e Sandro Bussola, sendo os fatos efetivados a mando do então presidente da companhia, Gasparini. Em resposta, o vereador Sandro Bussola afirmou que nunca viajou com dinheiro pago sob qualquer intermediação da Coab ou Gasparini. O vereador disse que vai requisitar as passagens, datas e destino para demonstrar que a informação prestada por Olga não procede. Já o vereador Fábio Manfrinato informou que fez 2 viagens para Brasília para atuar em temas de seu mandato, como em agenda no Ministério da Saúde e causa animal.
Porém, o fato que mais chamou a atenção em seu depoimento foi a confissão ao jornalista que, em uma viagem, o custeio da passagem foi realizado pelo governo atual, onde foi atendido. Informado pela reportagem sobre os fatos e afirmações prestadas, o prefeito Gazeta disse que a prefeitura não paga passagem de vereadores, pois são poderes distintos, adiantando que irá adotar providências judiciais a respeito. Tais revelações indicam que, em tese, que agentes políticos podem ter se beneficiado de dinheiro ilícito, já que é fato notório na cidade o desvio de mais de 54 milhões da Coab. Fato que deve ser investigado por essa Casa de Leis com o afastamento dos vereadores suspeitos na votação, que irá decidir pela abertura da comissão processante, atendendo o princípio constitucional da impessoalidade. Cumpre salientar que o fato desse caso estar sendo investigado na seara criminal não impede a atuação dos vereadores, a quem tem como principal missão a fiscalização dos atos do poder público. 2. Da previsão jurídica. Dos possíveis ilícitos praticados pelo senhor prefeito municipal. O artigo 4º do Decreto-Lei 201/67 prevê a cassação do mandato do prefeito municipal pela Câmara Municipal pelo cometimento de infrações políticos-administrativas, demonstrando ser perfeitamente possível objeto desta denúncia. Se o prefeito intermediou a compra de passagens para o vereador, junto à Coab, praticou o ato ilícito previsto no inciso 7º do Decreto-Lei 201, assim previsto, praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Noutra vertente, caso as passagens tenham sido compradas pela Coab sem a ciência do senhor prefeito municipal, ao menos em tese, esse teria praticado o ato lícito previsto no inciso 7º, assim disposto, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Assim, a conduta do senhor prefeito municipal pode ter ocorrido na forma omissiva ou comissiva por omissão, já que tinha o dever de fiscalizar os atos da Coab. Em ambos os casos, pode estar configurado o ilícito previsto no inciso 10, assim disposto. Artigo 4º. Artigo 4º, inciso 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Ante os fatos e diante os possíveis desvios ocorridos na Coab de Bauru, de rigor a instalação de comissão processante para apurar a conduta do senhor prefeito e demais agentes políticos que possam estar envolvidos em atos que contrariam a ordem pública, para, ao final, decretar a cassação do prefeito, caso os fatos sejam comprovados. Dos possíveis ilícitos praticados pelos vereadores. O Decreto-Lei 201/67 dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores. Assim, diante dos indícios da prática de atos compatíveis com a dignidade do Poder Legislativo e o decoro da conduta pública, através do aproveitamento de passagens aéreas, seja a comissão processante estendida aos vereadores citados para que essa Casa de Leis investigue os atos aqui apontados, nos termos do artigo 7º, inciso 3 e parágrafo 1º. Dos requerimentos. Ante o exposto, requer o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, seja recebida esta denúncia na forma eletrônica, nos termos previstos no CPC, em especial pelo fato da Câmara Municipal estar com as atividades restritas ao público devido ao Covid. Lembrando que esse cidadão já fez denúncia similar neste ano, onde foi aceita nesses termos propostos. Seja lida essa denúncia na primeira sessão legislativa, após seu protocolo, nos termos do artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei 201/67, colhendo os votos dos vereadores participantes que não estejam sob suspeição, onde, sendo aceita pela maioria simples, seja determinada a constituição de comissão processante contra o prefeito e os vereadores citados, sem prejuízo da inclusão dos demais vereadores, caso surjam novas denúncias nas próximas semanas. Seja o denunciante intimado de todos os atos, com disponibilização de todas as audiências e reuniões através de seu e-mail ou WhatsApp disposto no rodapé dessa peça. Por fim, sendo confirmadas as denúncias do jornalista Nelson Itaberá, seja cassado o prefeito municipal e os vereadores citados por ofensa ao Decreto-Lei 201/67 como medida de moralidade e de justiça, termos em que, cumpridas as devidas formalidades legais, pede deferimento. Bauru, 2 de novembro de 2020, Luiz Eduardo Penteado Borgo, cidadão bauruense, advogado OAB, São Paulo, 259-861. Então, senhor Matiaso, essa é a peça que foi lida aqui na Câmara Municipal e, após deliberação do plenário dos vereadores, ela foi recebida, foi aprovada e, portanto, instaurou-se aqui uma comissão
processante. Esta comissão, ela solicitou ao Ministério Público a cópia da oitiva da senhora Olga Matozinho, que é a ex-secretária do ex-presidente da Coab, e também da senhora Ângela Aiello, proprietária da empresa Aiello Turismo. E no depoimento da senhora Ângela Aiello, ela faz uma alusão ao nome do senhor no seguinte sentido. Ela diz o seguinte, que com relação aos pagamentos, esclarece que após a venda e encaminhamento das passagens por e-mail, a empresa, seja Alessandra Porto, seja a Aiello Turismo, emitia nota fiscal, que era encaminhada a Olga, em um segundo e-mail após ter feito o encaminhamento das passagens. Que este segundo e-mail, na verdade, era encaminhado ao financeiro, mais precisamente ao funcionário David, que providenciava o pagamento. Que o pagamento, às vezes, se dava em dinheiro, às vezes em cheques e, mais recentemente, por transferência bancária. Que quando o pagamento era em dinheiro, o numerário era levado normalmente pelo funcionário de sobrenome Matiaso. Que com relação ao pagamento dessas viagens pagas particularmente pelo Gasparini, dava-se normalmente por meio de Matiaso, sendo que às vezes David também levava o dinheiro. Às vezes Olga e às vezes até o próprio Gasparini, que com a entrega do dinheiro, a depoente emitia recibo que era entregue ao pagador, que acredita possuir todos esses recibos, se não a maioria deles, comprometendo-se também a encaminhá-los por e-mail. Esse depoimento foi prestado no Ministério Público no dia 6 de novembro de 2020, às 14h30. O que eu pergunto inicialmente ao senhor é se o senhor tem conhecimento desses fatos citados pela senhora Ângela Aiello, no qual aponta o nome do senhor como uma pessoa que esporadicamente, ou às vezes pagava as passagens, os bilhetes aéreos em dinheiro, e eu queria saber se o senhor fazia isso por determinação de quem, ou a mando de quem. Ok. Eu tive algumas vezes lá na Aiello ou na Alessandra Porto fazendo pagamento de viagens que estavam em nome da Coab. Então o financeiro me chamava o apoio, eu ia até o financeiro, pegava o cheque em nome da Alessandra Porto ou em nome da Aiello Turismo, ia dentro do meu serviço. Eu sou motorista, não sei se isso foi dito aí ou não, eu sou motorista da empresa. Então quem executa o serviço externo da empresa sou eu. Então, quando o financeiro tinha um pagamento para ser feito na agência, eles avisavam o setor de apoio, eu ia até lá, pegava o cheque junto com o borderô que eles mandavam junto e me encaminhava até a empresa, entregava esse cheque para a Alessandra Porto ou para a Aiello Turismo e eles me davam uma nota fiscal em nome da Coab. E nesse borderô que eu levava junto, a pessoa que recebeu se identificava, nome completo, RG, tá lá. Eu voltava para a empresa e entregava no final, devolvia para o financeiro a nota fiscal em nome da Coab. Algumas vezes, não foram muito, mas algumas vezes, a diretoria me chamava o apoio, me chamava a mim para fazer esse pagamento, e sim me entregava dinheiro para que eu fosse até a Alessandra Porto ou até a Aiello Turismo executar um pagamento. E esse pagamento já saía um recibo em nome do presidente do Gasparini, já não saía em nome da Coab. Era isso que acontecia. Então, o senhor confirma que, às vezes, o senhor levava cheque, né? Como o senhor disse aqui. Cheque quando estava a despesa isso, em nome da Coab, né? Sim. E quando o senhor levava dinheiro, aí o senhor recebia Sim. um recibo. Um recibo em nome do Gasparini, é isso? Presidente Gasparini, Júnior. E o senhor sabia para quem que eram compradas essas passagens? Exato. O senhor tinha conhecimento sobre para quem era emitido esses bilhetes de passagem? Não, não tinha acesso a isso. Só tinha um recibo. Então o senhor confirma que levava, às vezes... Só tinha um recibo em nome do Gasparini, referente a passagens aéreas. Referente a passagens aéreas. Eu não estou escutando.
Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não tinha conhecimento de quem tinha viajado. Senhor Matias, vou fazer uma pergunta bem direta para o senhor. Nós temos aqui três denunciados: o prefeito Clodoaldo Gazeta, o vereador Fábio Manfinato e o vereador Alexandre Bussola. O senhor tem conhecimento se em alguma dessas vezes que o senhor fez o pagamento, seja em cheque, em que recebia nota fiscal, seja em dinheiro que o senhor recebia um recibo de pagamento, em alguma dessas vezes, algum desses bilhetes foi emitido em nome de um dos três denunciados? Não, eu não tinha conhecimento do bilhete, só tinha um recibo em nome do Gasparini ou uma nota em nome da Coab. O senhor se consegue se recordar quantas vezes, eu sei que isso é muito difícil, mas quantas vezes o senhor foi à empresa da Yellow Turismo ou da Alessandra Porto fazer esse tipo de... Qual era a frequência que o senhor fazia isso? Era todo mês, cada 15 dias, uma vez por semana? Talvez 30, 40, 45 dias, às vezes um pouco mais, mas já faz muito tempo que eu não vou lá. E quem que entregava o dinheiro para o senhor pagar e levar até a empresa? Era o Gasparini, a Olga ou era algum outro funcionário? Não, ele nunca me entregou dinheiro em mão. Era a Olga que me chamava e ela me dava o dinheiro e eu incluía isso dentro do meu serviço quando eu saía e passava na Yellow e fazia o pagamento. E pegava o recibo em nome dele. Tá ok. Muito obrigado, senhor Matias. Por enquanto é só, presidente. Vereador Minhano, gostaria de fazer algum questionamento? Eu queria perguntar para ele se alguma vez ele sacou algum dinheiro para levar lá ou sempre esse dinheiro era dado na mão dele. Sempre o dinheiro era dado na minha mão pela Olga. Nunca saquei dinheiro. Mais alguma pergunta, vereador? Então, eu vou abrir agora. Sem perguntas. Os advogados que estão aqui de forma virtual, doutor Paulo Roberto Parmegiani, doutora Stephanie Carolina Garcia Krau. Tem algum questionamento a ser feito ao senhor Luiz Antônio Matiaso? Tem uma pergunta, presidente, que é a seguinte: a testemunha informou que faz muito tempo que não faz a entrega de documentos lá na agência da Ângela. Se ele se recorda, quanto tempo faz que ele não faz mais essas entregas? Posso responder? Pode responder, senhor Luiz. Já faz mais de 2 anos que eu não vou lá. Já deve fazer bem mais que isso. 2 anos e pouco já. Bom, era só essa pergunta. Obrigado, excelência. Vereador Minhano quer fazer mais uma pergunta. O senhor, na função de motorista, com certeza o senhor deve ter levado o presidente da Coab até o aeroporto, buscado algumas vezes. O senhor fez esse serviço para mais alguém, fora ele, alguma vez? Não, só para funcionários da Coab. Os senhores se dão por satisfeitos? Podemos dispensar, então? Ótimo. Então tá. Então nós estamos agradecendo ao senhor Luiz Antônio Matiaso. Muito obrigada pela sua participação aqui na oitiva. Uma boa tarde para o senhor. Igualmente a todos. E nada mais havendo a tratar, essa presidência suspende a presente reunião agora às 14h56. E devemos retornar às 16 horas com as próximas oitivas.